Muito bom dia a todas e a todos aqui presentes. É uma satisfação reencontrá-los em nosso terceiro dia da 22ª Semana Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que damos início agora. Este evento que é promovido todos os anos, nos últimos 22 anos, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, coordenado pela Escola Paulista de Contas Públicas, é um evento tradicional para promover o intercâmbio de conhecimento e também promover o debate sobre temas da atualidade, reunindo a cada edição grandes nomes do cenário jurídico brasileiro, como veremos hoje, mais uma vez. Nós cumprimentamos não só a quem está aqui no nosso auditório lotado mais uma vez, mostrando o sucesso desse nosso evento, mas a quem também nos acompanha ao vivo pelas redes digitais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também da Escola Paulista de Contas Públicas. A transmissão acontece ao vivo e também fica registrada para que possa ser consultada e apreciada a qualquer momento. Esse é o grande benefício do digital e também dos nossos eventos sendo transmitidos de forma híbrida. Eu tenho um recado inicial apenas, pedir para os participantes da Semana Jurídica que tomem cuidado com seus pertences para que não se misturem com de outros participantes. Então, muita atenção quando for deixar suas pastas, suas bolsas, mochilas, enfim, para que não se misturem com a de outros participantes e acabe levando por engano. A gente pede uma atenção redobrada a todos que estão aqui conosco participando. Vamos começar o nosso evento desta quarta-feira. Para compor a mesa dos trabalhos de hoje, nós convidamos o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Antônio Roque Cittadini, acompanhado da nossa palestrante, professora doutora Ana Elisa Silva Bechara. Convidamos também a compor a nossa mesa de autoridades a doutora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, presidente e conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Convidamos também a procuradora-chefe da AJG da PGE do Estado de São Paulo, da Procuradoria-Geral do Estado, doutora Cristiana Correia Conde Faldini, representando neste ato a Procuradora-Geral do Estado, Inês Maria dos Santos Coimbra. Convidamos também a tomar assento em nossa mesa de autoridades o procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, Dr. Tiago Pinheiro Lima. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. Este cerimonial gostaria de agradecer e mencionar a presença de todos os que estão aqui conosco, de maneira bastante sucinta, o nosso conselheiro-presidente Renato Martins Costa, da nossa conselheira Cristiana de Castro Moraes, do conselheiro Marco Aurélio Bertaioli, que estão aqui presentes conosco nesta manhã. Também o nosso Alexandre Mani Figueiredo Sarquis, coordenador do Corpo de Auditores, que está conosco aqui representando a presidente da Audicom, Milene Dias da Cunha. Também nossos auditores, Sami Wurman, Valdenir Polizelli, Silvia Monteiro, muito obrigado pela presença de todos aqui. Também gostaria de agradecer a presença dos chefes de gabinete aqui presentes. Agradeço em nome da doutora Erliane Andrade, chefe do gabinete do conselheiro Antônio Roque Cittadini, pela presença extensiva a todos os chefes de gabinete. Pelo nosso Ministério Público, a nossa procuradora-geral, doutora Letícia Matuque Feres, que está conosco aqui também na nossa plateia, os nossos também procuradores João Paulo Giordano, Celso Matuque Feres, José Mendes e os demais que estão aqui conosco nesta manhã. Também cumprimentar ao nosso secretário-diretor-geral, Germano Fraga Lima, ao nosso diretor de Supervisão de Fiscalização 1, Abílio Licínio Santos Silva, que está nesse ato representando o nosso Paulo Massaro, o nosso DSF2, Alexandre Teixeira Carçola, e no nome deles cumprimentar todos os nossos diretores de fiscalização, os nossos diretores de unidades regionais que aqui estão. Também cumprimentar Roseli Duarte, nossa controladora interna, e todos os nossos diretores que estão aqui presentes neste ato.
Desta maneira, também gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de muitos conselheiros, representantes de tribunais de contas de outros estados, conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira de Barros, presidente do TCE do Piauí, também Francisco José Brito Bezerra, vice-presidente do TCE de Roraima, Stilac Xavier, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Anselmo Roberto de Almeida Brito, do nosso Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, e que estão aqui presentes, trazendo mais brilho à nossa Semana Jurídica, esse tradicional evento do nosso tribunal. Passo a palavra, nesse momento, para o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Antônio Roque Cittadini, para a abertura e a condução dos trabalhos desta manhã. Bom dia a todos. Inicialmente, queria cumprimentar o nosso conselheiro, que podia estar aqui presidindo, o doutor Renato, mas que gentilmente me colocou no dia de hoje para acompanhar esta palestra. Quero inicialmente cumprimentar todos que aqui estão nesta 22ª Semana Jurídica do nosso tribunal, que ocorre sempre no mês de agosto, na semana do 11 de agosto. Foi uma criação muito positiva do nosso tribunal e que tem produzido efeitos espetaculares, não só pela presença de oradores, como pela discussão dos temas que aqui tem. Queria agradecer especialmente a doutora Ana Elisa Bechara, que já foi dito que é professora da Faculdade de Direito e vice-diretora da Faculdade de Direito, a quem nós temos uma contínua relação de amizade e de trabalho profícuo. Este auditório é expandido, porque isso é transmitido pelo YouTube. Então, muitas vezes, nós achamos que estamos falando apenas para os nossos presentes aqui, mas estamos falando para muito mais gente. Eu quero cumprimentar todos da mesa, que vejo que temos duas mulheres, e o doutor Tiago, que é um elétrico, membro do Ministério Público, e que nos agita sempre, o que ele faz muito bem. Reitero também os cumprimentos aos conselheiros de outros estados que aqui estão nesta oportunidade. E a nossa conselheira Cristiana, que talvez ela devesse estar aqui, mas não acho que não acho que era eu mesmo que devia estar aqui, porque nos outros dias também tem mulheres falando. Então, tinha aqui ontem foi ela, pois é. Mas eu queria reiterar os agradecimentos à doutora, a professora Ana Elisa Bechara. Esse evento é um evento que nós fazemos todos os anos. O tema, já sei que é um tema espinhoso, porque não é tão fácil, mas certamente as credenciais da doutora Ana Elisa permitirá uma palestra boa e produtiva. E espero também que todos que queiram, ao final, farão perguntas, conselheiro Renato. É isso, cumprimento a doutora Ana Elisa Bechara, e é uma satisfação passar a palavra para a doutora. Permita-me apenas, conselheiro, fazer a leitura do currículo da nossa palestrante de hoje. Depois do que eu falei, mas pode fazer. É protocolar. O senhor tem toda a razão. Mas para falar do... Para apresentar a palestra Impacto da Tecnologia no Estado de Direito, e com não tanto brilhantismo quanto fez o Dr. Roque Cittadini, eu vou apresentar um currículo sim brilhante da professora Ana Elisa Bechara, titular do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, graduada, doutora e livre docente em Direito Penal pela mesma universidade. Foi pesquisadora convidada junto ao Max Planck Institute para o Direito Penal Estrangeiro e Internacional, à Universidade de Bonn e à Universidade de Salamanca. Investigadora e docente da International Academic Network para a Abolição da Pena de Morte.
membro da Rede de Investigação de Respostas à Corrupção e ao Crime Organizado na Colômbia, do Grupo de Pesquisa Plutofilia e Direito Penal da Espanha. Foi membro do Conselho de Política Criminal e Penitenciária do Estado de São Paulo, do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Administração Penitenciária, junto ao governo do Estado de São Paulo. Tem como principais linhas de atuação teoria do bem jurídico, hermenêutica penal, corrupção e questões de gênero no direito. Senhoras e senhores, professora Ana Elisa Bechara. Agora foi? Sim. Bom dia a todas as pessoas que estão não só aqui presentes conosco nesse belíssimo auditório, mas também aquelas que nos assistem pelo YouTube. Eu queria manifestar minha alegria imensa de estar aqui hoje e, por isso, agradecer muito o convite feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na pessoa do seu presidente, Dr. Renato Martins Costa. E eu queria, sobretudo, parabenizar esse tribunal por todo o trabalho que vem desenvolvendo, um trabalho fundamental para a nossa sociedade paulista e para a sociedade brasileira, pelo modelo que traz. E parabenizar também pela organização dessa já tradicionalíssima, né, Semana Jurídica, a 22ª Semana Jurídica, essa mais especial ainda porque realizada no ano do centenário desse Tribunal de Contas. Eu queria agradecer a referência ao currículo, que, né, não embora agradeça, quero dizer que é pouco necessária, porque a parte mais importante do meu currículo foi suprimida, que seria dizer que eu sou caloura e amiga do Dr. Antônio Roque Cittadini. Isso era o mais importante de ser dito, e agora já foi. E eu queria saudar, então, muito especialmente o nosso caríssimo presidente dessa mesa, vice-presidente desse tribunal, conselheiro Antônio Roque Cittadini, dizer do orgulho de ladeá-lo, da honra de ladeá-lo. Hoje, nessa mesa, mas em tantas outras questões, né? É um privilégio, né, poder, uma vez mais, estar aqui e aprender com ele. Queria saudar também a doutora Cristiana, a doutora Rosa, o doutor Tiago, né, dizer que da alegria de poder dialogar hoje com cada um e aprender com cada um a partir das próprias experiências e da excelência dos trabalhos que desenvolvem. É gostoso quando a gente está numa mesa, né, com pessoas que a gente admira tanto, né, e esse é o caso aqui hoje. Mais ainda, né, é o caso de estar como uma representante da Faculdade de Direito da USP, de estar aqui, né, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. De fato, como mencionou o Dr. Roque Cittadini, as relações entre a Faculdade de Direito e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sempre foram muito profícuas, muito, eu diria, relevantes mesmo, né, em tantos temas, né, e em tantas oportunidades, desde discussões de temas mais específicos e mais técnicos relacionados a questões que importam, né, para a organização da nossa sociedade, até a defesa do próprio Estado Democrático de Direito, né, que é uma preocupação comum de todos nós. Portanto, para a Faculdade de Direito e para a Universidade de São Paulo, é sempre um orgulho poder contribuir com esse tribunal, poder trabalhar em conjunto, poder dialogar, poder trocar experiências. Então, eu não poderia estar mais feliz, né, nesse momento, nesse ano, nessa semana, que é uma semana de grande festa, né, para esse tribunal e também para todos nós. E eu diria como é importante, e cada vez mais importante, esse diálogo, né, estabelecermos uma reflexão, mas uma reflexão sem agressão, né, uma reflexão de iguais, né, uma reflexão com tolerância, com respeito à diferença. Essa parece ser a única saída possível num cenário cada vez mais de intolerância e de polarização que a gente vive nas nossas democracias. E a democracia brasileira não é exceção, né, a esse fenômeno que a gente vivencia. Justamente por conta disso,
eu queria trazer para as senhoras e para os senhores, claro, a partir da minha área de atuação, eu sou uma penalista. Eu queria trazer um tema que tem me afligido muito, que são os impactos da tecnologia no Estado democrático de direito. E esse tema, na verdade, quando a gente fala de aflição, na minha área, aflição é um sentimento constante. Qualquer um que se dedica ao estudo do direito penal é aflito por natureza. Isso pelo simples fato, para trazer um fato de que, apesar do sentido da pena e do conceito de delito serem os pressupostos metodológicos fundamentais da minha área de conhecimento, em pleno século XXI, a gente ainda não tem claro nem o que pode ser crime e nem para que serve a pena. Já perceberam? Se isso é assim, a gente pode chamar o direito penal de uma ciência atormentada, para usar uma expressão de um filósofo do direito conhecido por todos, que é o Hardbrook. E, claro, que se toda a teoria do delito hoje é vinculada à teoria das finalidades da pena, a partir dessas imprecisões conceituais que eu mencionei, é evidente que o sistema penal não vai ser capaz de encontrar limites claros relacionados à proteção e respeito ao indivíduo. E, por isso, ele acaba sendo delineado de uma maneira, eu diria, formal, idealista, e, justamente por isso, de uma maneira perigosa, num contexto democrático. E por que isso é assim, essencialmente? Em primeiro lugar, claro que entre o que seja o crime e a pena não existe uma simetria ou uma relação de equivalência. Enquanto o crime resulta de um juízo valorativo sobre os limites do que a gente chama de zona de proibição, a pena é um instrumento político do Estado e violento do Estado. Então, é claro que a questão penal é sempre uma questão política. E uma questão política dramática. Não é possível que alguém possa racionalmente acreditar que o direito penal, como instrumento de controle social violento que possa gerar felicidade ou desenvolvimento social ou solidariedade. É o contrário. A minha área de conhecimento gera sofrimento, gera exclusão, gera humilhação, gera opressão. E a questão fica ainda mais preocupante quando a gente vai percebendo que, cada vez mais, a ciência penal passa a incorporar, dentro do seu sistema, uma noção cada vez menos ligada à realidade ou à sociedade constituída por pessoas e passa a se ligar a uma ideia de subsistemas organizacionais. E aí a ciência vai ficando cada vez mais normativa, abstrata, e é tentador fazer isso. É tentador se descolar da realidade e dos problemas que a realidade traz. Essas são, e eu estou aqui só desabafando, Dr. Roque, sobre a aflição que essencialmente atinge qualquer penalista, mas, além dessas contradições essenciais que sempre nos afligiram, hoje a gente tem mais motivo para aflição por conta desse cenário trazido pelas inovações tecnológicas. E hoje há, de fato, um debate interessantíssimo sobre as fronteiras entre a condição humana e a inovação tecnológica. Surgem várias questões para todos nós daí, como, por exemplo, o que caracteriza uma ação humana em sua essência? Ou em que medida as ações humanas podem ser reproduzidas ou substituídas pelas inovações tecnológicas? Mas eu acho que, a partir de todas essas questões, essas e muitas outras, a grande questão, a questão central é, na verdade, como nós devemos utilizar as novas tecnologias em benefício da dignidade humana e em benefício do desenvolvimento social. Essa é a questão central, porque nós temos vários exemplos na literatura, como em Admirável Mundo Novo, exemplos de cenários que são distópicos, nos quais a condição humana é praticamente anulada em nome de uma padronização e de um controle.
E, de outro lado, quando a gente trata das inovações tecnológicas, é claro também que esses avanços elevaram a nossa sociedade a um patamar de desenvolvimento sem o qual parece inimaginável pensar na organização da vida hoje. Então, a nossa sociedade é altamente dependente da tecnologia, e isso é uma realidade sem volta, também no campo do direito. Isso é uma realidade sem volta. Diante desse cenário, eu queria provocá-las e provocá-los aqui a pensar sobre duas faces da moeda. De um lado, sobre a necessidade de controle das tecnologias para a proteção da nossa democracia contra práticas criminosas. E, de outro lado, pensar nos limites do uso da tecnologia como ferramenta no sistema de justiça, tendo em conta a dignidade humana. Para trabalhar com essas questões, e começando pela primeira, é claro que não é novidade para ninguém afirmar que a nossa sociedade hoje vive um período de muitas mudanças em todos os setores, e é, portanto, uma sociedade mais complexa, mas também cada vez mais desigual e cada vez mais excludente. E, nesse mundo atual, a ciência e, sobretudo, as tecnologias de informação e comunicação têm um papel muito, muito relevante. De fato, a gente vive no que a gente chama de uma sociedade da informação, que tem uma nova forma organizacional, no sentido econômico e social, que é fundada nessas novas tecnologias, especialmente com o desenvolvimento da internet, o que faz romper aquele tradicional modelo de contrato social entre o capital e o trabalho, que é característico do capitalismo industrial. No contexto mundial atual, cada um de nós, cada pessoa, mas também cada entidade, não só tem meios próprios de retenção de dados, mas também tem uma aptidão quase que ilimitada para se conectar com mensagens captadas e, sobretudo, cada um de nós e cada entidade tem hoje a capacidade para ser um precursor de informação. E tudo isso no contexto de um neoliberalismo que vai retirando, pouco a pouco, a nossa humanidade. A internet e as redes sociais eram, de início, acho que uma promessa emancipatória para todos nós, por conta da capacidade que elas traziam de quebrar hierarquias, e, portanto, uma capacidade, pretensamente, de refundar a nossa democracia mesmo. Mas eu diria que esse sonho não se realizou, doutor Renato. Ou pior, talvez esse sonho tenha, em certa medida, se transformado num pesadelo. Infelizmente, a história parece ter dado razão a Umberto Eco. Uma vez, dando uma entrevista, ele disse, palavras dele, que a internet deu voz a uma legião de imbecis. E imbecis porque que se antes eram normalmente calados no debate, agora têm o mesmo direito à palavra, segundo o Umberto Eco, do que o ganhador de um prêmio Nobel. E essa afirmação do Umberto Eco, muito correta, a meu ver, nos permite antever os desafios trazidos pelo mundo da internet. Como assim? Em primeiro lugar, a gente está falando de um mundo sem filtro. Não tem editor. Nem nós mesmos editamos aquilo que a gente publica, ou, para usar uma linguagem mais jovem, aquilo que a gente posta. Em segundo lugar, esse é um mundo organizado a partir de um sistema de vícios e incentivos, o que vai nos favorecendo a modular as nossas mensagens e as nossas opiniões para agradar os nossos destinatários. Dependendo da postagem, a gente vai ter mais e melhores reações. Em terceiro lugar, a gente está falando de uma indústria que tem como modelo de negócio uma estrutura que é contrária à moderação e ao autocontrole. Ou seja, as chamadas Big Techs trabalham com a lógica de engajamento ou de impulsionamento. Quanto mais eu subo a vara do emocional, do agressivo, mais engajamento e, portanto, mais monetização eu tenho. Então, além daqueles vídeos bonitinhos a que a gente assiste, de filhotinho de cachorrinho, de gatinho, nós somos também atraídos por vídeos que nos despertam sentimentos mais agudos,
despertam as nossas paixões, o nosso ódio ou a nossa indignação. E, finalmente, a gente está falando de uma indústria que se alimenta das informações que a gente disponibiliza para utilizar as redes. Ou seja, nós alimentamos as redes com os nossos dados pessoais, com os nossos gostos, com as nossas informações de consumo. E isso leva a um modelo de negócio fundado no impulsionamento. E aí a gente volta para o começo daquilo que eu estava dizendo. Eu dizia, é um mundo em que não há filtro, não há edição, mas, se não há edição naquilo que eu posto, o que eu recebo é editado para mim. E, no contexto neoliberal, esse modelo de negócio, claro que só vai querer se autorregular quando ele tiver um incentivo para isso. Então, normalmente, esse incentivo vai acontecer em alguns casos muito excepcionais, muito específicos, como, por exemplo, em hipóteses de pedofilia ou de direitos autorais. Por quê? Porque, nesses casos, claramente, a gente tem uma perspectiva ou de indenizações muito altas, ou de problemas criminais graves. Em quaisquer outros âmbitos em que não há um incentivo econômico expressivo, como é o caso dos discursos discriminatórios, não tem tanta preocupação, ou quase nenhuma preocupação, com filtro e com autorregulação. Quais são os problemas daí? É claro que, no campo individual, a gente tem uma série de problemas. Eu aposto que, assim como eu, todo mundo está com o telefoninho perto hoje, não é? Aposto que, assim como eu, todo mundo, a primeira coisa que fez depois de acordar foi olhar o telefone. E ontem, antes de dormir, a última coisa que a gente fez foi também dar uma olhada, não é, no telefone, que não é mais um telefone, ele serve para tudo, mesmo para fazer ligação. Ele é outra coisa hoje. Quais são os problemas disso? No campo individual, a internet e as redes geram ansiedade, geram adoecimento mental, geram sofrimento, por conta da criação de um metaverso em que todos nós aparecemos como titulares de vidas bucólicas. A gente só mostra o positivo. A gente não mostra a foto da gente sentado, falando, hoje eu estou aqui entediado, com dúvidas, e me sentindo mal. A gente posta foto com a Torre Eiffel atrás, estou aqui nas Olimpíadas, está bacana. E esse é um problema, esse metaverso que a gente cria, porque ele gera cobrança e autocobrança e comparação. Mas eu diria, e eu não quero tratar aqui dos problemas individuais, que a gente já conhece, são muitos, de adoecimento, eu diria que há problemas ainda maiores, porque são problemas para a democracia. O Bobbio se dedicou muito a escrever sobre a democracia. E, num dos escritos dele sobre a democracia, ele adverte que a democracia precisa de confiança. E ele fala confiança recíproca entre os cidadãos e confiança dos cidadãos nas instituições. E hoje a gente vive num contexto de quebra de confiança. Quebra de confiança entre os cidadãos. Eu não respeito a opinião do meu antagonista. Quando eu publico alguma coisa na rede social, eu publico em busca de um like, para usar a linguagem atual. Não em busca de um comentário que seja crítico àquilo que eu publiquei. Aliás, eu não tolero isso. Então, a gente tem essa quebra de confiança entre os cidadãos. A gente tem uma quebra de confiança em relação aos próprios valores constitucionais, e eu já vou falar disso. Há aqui um encobrimento de agressões como se fossem liberdade de expressão. A gente também tem uma quebra de confiança nas informações trazidas pela própria mídia tradicional, como se a mídia tradicional não tivesse mais nenhum valor, ou nenhuma seriedade, ou nenhuma importância numa democracia. E a gente sabe que um dos medidores da qualidade democrática é justamente a presença de uma mídia livre, que possa trazer fatos, gerar discussões. Hoje a gente tem uma quebra de confiança na própria informação trazida pela mídia, e a gente tem uma quebra de confiança nas instituições. O judiciário não é confiável, o Congresso não é confiável, o executivo não é confiável. Quem é confiável? Ninguém é confiável. Isso é muito, muito grave. Definitivamente, a gente vive no que a gente chama de uma era de pós-verdade. Essa expressão pós-verdade, eu diria que ganhou especial dimensão em 2016, por conta da capa
de uma revista norte-americana, a revista The Economist. Ali, em 2016, a gente estava falando da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, e a chamada de capa dessa revista era, né, a seguinte frase: a arte de mentir, e uma fotografia do então candidato. Claro que, quando a gente fala em mentira, né, mentira na política, assim como mentira na sociedade, sempre existiu e vai continuar existindo. Né? O problema é a produção ou a reprodução superindustrial dessa mentira. E há hoje um acoplamento da mentira, né, com uma nova forma de fluxo das informações que vai desvalorizando a razão. E há aqui, eu diria, uma aderência perfeita entre essa superindústria que desinforma e apelos sensacionalistas de propagandas extremistas, propagandas antidemocráticas. Né? Evidentemente, e eu não estou fazendo nenhum discurso político aqui, partidário, né? Evidentemente que tanto direita quanto esquerda mentem. Evidentemente que existem ditaduras de direita e de esquerda. E tudo isso é lamentável. Né? Mas a novidade nesse nosso século XXI é uma mentira provinda, né, de grupos políticos extremistas que têm interesse em destruir a democracia. Há aqui 3 elementos que são indicados pelo professor Eugênio Butti, que é um professor da Universidade de São Paulo, que se dedica muito a esses temas, 3 elementos para tratar deste fenômeno, que reforçam, então, esse diagnóstico de desinformação em escala superindustrial. O primeiro elemento, segundo o professor Eugênio Butti, é o que ele chama de totalitarismo escópico, escópico do olhar. Né? Todos nós lemos, né, o Panóptico de Bentham, né, e ali na figura do Panóptico de Bentham a gente tem um vigilante que ocupa uma posição central, e da posição que ele ocupa ele consegue vigiar todas as celas ao seu redor sem ele mesmo ser visto. Não é? E, da mesma forma, diz o professor Butti, as Big Techs hoje veem tudo e nada revelam de informação. Elas têm um monopólio global das informações. Né? O algoritmo regula tudo, e regula tudo com regras privadas, sem nenhuma transparência e, portanto, sem nenhuma forma de controle. Né? É o que eu acabei de dizer quando eu dei o exemplo de que tudo que nós recebemos é editado para nós. Né? Isso é algoritmo. O que controla isso? Aquilo que eu recebo. Eu tenho quase 50 anos, mas uma criança de 5 anos também recebe as coisas editadas, porque ela também tem acesso a isso aqui. Né? E também ela acaba sendo controlada. O segundo elemento, indicado pelo professor Butti, é o regime de trabalho gratuito nas redes digitais. Nas redes digitais, a gente não tem mais o repórter pago, profissional contratado. Né? Quem faz tudo somos nós, os usuários, que ficamos horas trabalhando de graça, alimentando as redes. Né? E esse regime de trabalho gratuito é muito bem aproveitado por grupos extremistas, inclusive para montar centros de disseminação de informação ou desinformação, né? Se aproveitando aqui de meandros opacos que nós ainda temos na disciplina desse tema. Com essa fórmula, as Big Techs se transformaram hoje nas empresas mais valiosas da história do capitalismo. E o terceiro elemento aqui, exposto pelo professor Butti, é, finalmente, o aprisionamento da imaginação. Como assim? A nossa imaginação fica cativa. Ela só prospera em determinados circuitos fechados. Né? As redes sociais não são redes de pessoas, são muralhas que vão nos cercando em bolhas e em guetos, eu diria guetos narcísicos mesmo, né? Que alcançam o gozo quando atingem a repetição ou o eco daquelas coisas que a gente acha que acredita. Né? E é isso. Né? Quando a gente fala nas redes, a gente não fala para todos, a gente fala para um grupo, para o grupo que foi feito para a gente. Né? Isso é muito problemático. A gente tem um desafio ético aqui importantíssimo. Por quê? Por conta da possibilidade de que os algoritmos de inteligência artificial têm de reproduzir e reforçar vieses que são
existentes na sociedade, e assim a gente vai agravando formas já existentes de discriminação, de estereótipos, de preconceitos sociais. E esse fenômeno é justamente o contrário da necessidade que hoje nós teríamos de diversidade e de inclusão num contexto democrático. Esses são valores que a gente prega muito hoje, né? A inclusão, a diversidade. Mas esse é um fenômeno que vai para o lado oposto disso, né? Vai gerando cada vez mais exclusão. Em suma, né, essa indústria tecnológica da informação não existe para realizar aquele sonho iluminista de emancipação. Ela existe para aprisionar, porque se ganha dinheiro com a nossa retenção viciante, né? E isso vai nos viciando. Vai nos viciando porque aqui não existe mais a razão, não existem mais fatos, não existe mais um diálogo racional. Portanto, aí não existe mais espaço para a preservação da esfera pública democrática. E como é que faz para regular? Como faz um balanceamento entre a liberdade, esse valor constitucional tão importante que fundamenta nosso Estado democrático de direito, e, por outro lado, disciplina, né? E aí, cuidado, porque essa discussão muitas vezes começa de forma deturpada, né? A gente não está falando aqui em cerceamento da liberdade de expressão, mas sim na necessidade de controle do abuso e da agressão criminosa, que hoje passaram a ser controlados por milícias mesmo digitais, né? E aí surge essa narrativa da liberdade de expressão como uma construção política desses grupos extremistas no mundo inteiro, não só no Brasil. E esse discurso surge com muito método, né? E vai atingindo mais seguidores, né? A segunda premissa importante quando a gente fala na necessidade de controle dessas novas tecnologias é ver que esse fenômeno não é um fenômeno aleatório. A gente tem método, a gente tem estrutura. E aqui está a natureza delitiva das práticas nas redes. Essa estratégia de disseminação, de viralização, de incitação, de utilização das redes como um mecanismo de comunicação de massa sem controle. Então, o problema não é eu, na minha rede social, falar, olha, eu não gosto de pessoas obesas. Eu falei, bom, que feio, né, professora, falar isso na sua rede. Eu falei, bom, é a minha liberdade de expressão, Dr. Roque, dizer isso. Eu falei, bom, mas isso é feio, porque, imagina, não é politicamente correto, como assim que você está, né? O problema não sou eu falar isso. O problema nas redes é que isso tem método. Não sou eu. As coisas viralizam. E elas foram feitas para viralizar, para ter impulsionamento. Então, não é mais o que eu penso. Se transforma num discurso de ódio, né? Ou discriminatório contra determinados, determinados grupos, né? Então, a grande questão que vem é como é que é possível considerar até hoje essas big techs como meras empresas de tecnologia, de informática, como meras plataformas, né? E não empresas de publicidade, empresas de mídia, né? A empresa que mais faturou em publicidade no último ano foi o Google, sem nenhuma responsabilidade, como tem a mídia tradicional. A partir do momento que os algoritmos influenciam a sociedade, gerando lucro, é necessário que a gente reflita sobre como se dão essas práticas e os meios utilizados. E essa reflexão vai desde a necessidade de uma autorregulação até a necessidade de uma regulação externa, que é dada pelo direito, ou tem que ser dada pelo direito. Então, hoje, a grande batalha da democracia é a batalha contra a desinformação, né? Muitos aqui eu sei que já leram, né, como as democracias morrem, né, e elas morrem por dentro. Eu não preciso mais de arma, não preciso, né, de golpes violentos. Eu vou matando estruturalmente, eu vou matando por dentro. E isso, né, tem tudo a ver com a tecnologia atual de comunicação, que é apta a produzir e a reproduzir discursos de ódio, racismo, nazismo, enfim, de produzir uma polarização destruidora, extremista. Então, a partir desse binômio liberdade e responsabilidade, a gente tem que exercer o controle, inclusive sobre meios e sobre métodos
que podem ser considerados desleais, como, por exemplo, a gente tem hoje o fenômeno de impulsionamento fraudulento, o uso de robôs. A gente precisa ter transparência nos algoritmos. A gente precisa diferenciar o que é imprensa do que é opinião. Vocês percebem que, na era digital, a gente se esquece da diferença entre um juízo de fato e um juízo de valor? A gente tem opiniões que são absurdas, que têm o mesmo valor de uma reportagem que, às vezes, levou mais de 2 anos para ser apurada, baseada em fatos. E ela vai ganhar o mesmo valor público do famoso imbecil mencionado pelo Humberto Eco, que afirma que a Terra é plana, segundo ele. Isso não é um fato, é uma opinião lunática. Girando para o outro lado da moeda, eu queria também fazer uma reflexão sobre que ordem de valores deve predominar quando o que está em pauta é a incorporação dessas novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial, no sistema de justiça. Então, e qual é a adequação dessas tecnologias aos fundamentos do nosso Estado democrático de direito? E a gente sabe que é uma série de novas tecnologias que são utilizadas pelas agências de controle, que buscam otimizar aqui os resultados da investigação, ou, no caso penal, ou o resultado dos processos, tecnologias que buscam reduzir custos, tecnologias que buscam gerar mais previsibilidade, mais segurança, mais controle, por isso mais confiança social. Qual é o objetivo aqui dessas tecnologias? É alcançar uma maior eficácia da atividade jurídica, jurisdicional, seja com relação ao funcionamento do sistema de justiça, seja em relação ao próprio mérito dos procedimentos e a própria tomada de decisão pelos julgadores. E a gente tem inúmeros exemplos aí de utilização de tecnologia no sistema de justiça. Na minha área, na justiça criminal, por exemplo, a gente tem sistemas que partem, por exemplo, de bancos de dados para auxiliar na predição de eventos futuros. A gente tem inteligência artificial que completa a imagem para a identificação dos agentes. Já viram isso? Então, a gente cometeu um crime, tinha uma câmera de segurança que mostra o agente, mas o agente estava com o rosto coberto. Então, a imagem só revela a parte de cima do rosto e a inteligência artificial se dispõe a completar essa imagem para efeito de possibilitar a identificação desse agente. Ou a gente ainda tem exemplos muito claros hoje de inteligência artificial utilizada para separação e organização de ações, de recursos, de procedimentos para efeito de admissibilidade, para efeito de julgamento. Tudo isso já existe, inclusive nas nossas cortes superiores no Brasil. E, além da tradicional ideia de automação e de redução de custos, de eficácia, algumas inovações tecnológicas trazem ainda hoje para a gente a promessa de mais objetividade, de mais imparcialidade, prometendo a melhora da racionalidade do sistema de justiça. Como assim? Por meio da eliminação de falhas cognitivas e erros que são próprios de nós, dos seres humanos. E se diz, o robô julga melhor que um ser humano, porque ele não erra. Ele não tem falha de cognição. Nós temos. E isso seria muito positivo, não ter erro. Suprir as falhas humanas. Olha que positivo. E eu pergunto, será? Ou a gente tem uma armadilha importante? Claro que, quando a gente fala da inteligência artificial substituindo a condição humana em algumas áreas, a gente vê resultados muito promissores, como, por exemplo, na área médica. Hoje, o diagnóstico feito por inteligência artificial é muito mais exato do que o diagnóstico feito pelo profissional da saúde em várias áreas. Isso não é uma regra absoluta, mas é um dado. Mas a gente está falando na substituição aqui da condição humana pela inteligência artificial, no caso do direito, e nos sistemas de justiça. E aqui eu quero fazer uma advertência importante, e que é incômoda.
A neutralidade no direito é uma ilusão retórica. Né? A lei é igual para todos. É mentira. Né? Eu acho que nenhuma criança de 5 anos acredita nisso. Né? Meus alunos não estão aqui hoje, então eu posso falar. Né? E isso, no âmbito do direito penal, essa questão é muito mais evidente. Como o direito não é neutro, o direito não é imparcial. Aliás, na minha área, né, justamente por constituir um instrumento funcional de poder do Estado, a intervenção penal, como eu disse, tem um significado político que é intrínseco a ela e que vai contaminando todos os seus elementos. Não só os elementos dogmáticos, mas, inclusive, legislativos. E a leitura hermenêutica que se faz dessas normas. Então, a racionalidade penal é politicamente manipulada, porque os limites dos conceitos não são objetivos, eles são disputáveis e disputados, e sempre foram. Né? Aliás, né, na minha área, e já que eu estou aqui incomodando, na minha área, eu diria que é, no mínimo, ingênuo acreditar na racionalidade de um poder que se propõe a prevenir a violência fazendo uso da violência, que é o que o direito penal faz quando impõe a pena. Né? E os problemas vão se acentuando ainda mais quando a gente vê um movimento político-criminal de criminalização da política social. Como assim? Né? Eu estou falando de sujeitos que são marginalizados socialmente, que são pertencentes a grupos vulneráveis em relação aos seus direitos, que passam a ser tomados pelo Estado não como sujeitos que merecem uma proteção especial para a efetivação dos seus direitos, mas passam a ser vistos como potenciais ofensores de direitos de sujeitos mais privilegiados socialmente. E aí eu vou criminalizando essas pessoas. Né? Eu estou falando aqui não só de um modelo de direito penal aporofóbico, para usar uma expressão que ficou consolidada entre nós, ou seja, um modelo de direito penal avesso ao pobre, né, de aversão ao pobre, mas também de um sistema de justiça marcado por um racismo enorme que vem das nossas raízes escravocratas de quase 400 anos. E isso a gente não apaga assim, só com o discurso retórico. Né? Então, no momento em que um processo de análise algorítmica é instituído para operar sobre uma base de dados, né, que é limitada, que não condiz com uma realidade neutra, provavelmente a conclusão a que esse algoritmo vai chegar é uma conclusão também distorcida, né, também falseada. Né. Uma decisão não pode ser construída fundada na simples consideração de aspectos objetivos, como a adequação de um fato a uma tipificação. Né? A inteligência artificial não tem a sensibilidade humana que permite o processo criativo de capturar a semântica do caso concreto, de avaliar os fatos considerando essa rede complexa de detalhes que se escondem nos elementos de sintaxe. E, por isso, a inteligência artificial tende a produzir decisões consideradas fossilizadas. Nesse sentido, né, quando a gente tem a redução do ser humano a um conjunto de dados disponíveis para manipulação e para utilização, esse ser humano está sendo igualmente manipulado. Né? E se não se depende mais desse ser humano como sujeito, mas de um conjunto de dados ou algoritmo para se definir quem é essa pessoa e quem ele é diante das regras de quem está avaliando, então essa pessoa tem o seu espaço de construção de identidade pessoal violado. E quanto mais disfuncional é uma sociedade na proteção dos direitos das pessoas, maior vai ser a probabilidade de que os algoritmos sejam desenvolvidos, aprendam ou expressem resultados que são compatíveis com essa discriminação praticada na realidade social. E a gente não pode dizer que a nossa sociedade seja muito igual, né? Aliás, ela é bem desigual. E a nossa grande luta é justamente contra isso. Então, o cuidado aqui, né, é
em relação a um uso disfuncional da inteligência artificial que faça aumentar o preconceito, a estereotipagem e a vulnerabilidade das pessoas dentro do sistema de justiça. Portanto, né, é preciso ver que é a política e não a tecnologia que é responsável, e sempre foi responsável, por criar um sistema de justiça seletivo, desigual. E se é a política que sempre se dedicou a fazer isso, transformar esse sistema num sistema melhor, mais eficiente, não no sentido econômico, mas no sentido social, é tarefa política e não tecnológica. No meu caso, é tarefa de política criminal. E essa é a grande discussão, na verdade, a discussão de política criminal. O que fazer contra uma discriminação e uma determinação algorítmica tendenciosa? Eu tenho que garantir transparência, e essa casa é um território fértil para a gente discutir isso. A garantia de transparência, e eu tenho que garantir a explicabilidade dos sistemas de inteligência artificial. Isso é pré-requisito essencial para garantir o respeito, a proteção e a promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. A falta de transparência me faz, ou me impede completamente de contestar as decisões com base em resultados produzidos por sistemas de inteligência artificial. E aí eu perco completamente o meu direito a um julgamento justo. Eu perco completamente a minha capacidade de controle jurisdicional. Hoje, nós temos inteligência artificial, por exemplo, nas nossas cortes superiores, que são usadas para admissibilidade de recursos. Nós temos um algoritmo que é treinado para selecionar os casos e dizer esses aqui devem ser admitidos, esses não. Isso não passa por seres humanos. E aí o resultado disso é um resultado que vem determinado pela inteligência artificial. A minha grande questão é, tudo bem, mas quais são os critérios que são usados? Isso não está em lugar nenhum. Mas a inteligência artificial sabe. Sabe o quê? Quem treinou? Porque, às vezes, a substituição de uma palavra por outra, ou de um número por uma escrita em extenso, vai me determinar uma separação diferente do caso. E se eu, que sou a titular do recurso, não sei disso, eu posso ter meu resultado completamente modificado, ou meu recurso não admitido, porque, desavisadamente, eu escrevi uma palavra ao invés de outra. E como é que eu vou controlar isso? Não vou. Porque ninguém me diz o que aconteceu. Ninguém me diz como se dá esse algoritmo, qual é a lógica, como ele é treinado. Quem treinou? Vocês conhecem as pessoas que treinam? Eu não conheço nada. A única coisa que eu sei é que se eu pesquiso hoje, ontem foi aniversário dos meus filhos, se eu pesquiso ali, sei lá, camisa vermelha, para dar de presente para o meu filho, eu vou passar o resto da minha vida recebendo um monte de publicidade, de coisa, de camisa vermelha, de coisa vermelha, não é isso? Eu não sei nem como é que isso acontece. Aliás, o professor Alexandre de Moraes me garantiu que isso não é verdade, mas eu desconfio dele. Eu acho que isso aqui escuta a gente. Ele fala, não é assim, não é. Eu falo, não é. Eu tenho absoluta certeza que escuta. O Alexandre disse que não. O Alexandre, meu colega de universidade, o professor Alexandre de Moraes, disse que não, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu juro que sim. Outro dia eu estava num encontro com colegas e um colega fez uma piada, e o meu telefone estava na bolsa, e meu colega fez uma piada envolvendo uma parente dele, que era a tia Sônia. E ele riu, todo mundo falou da tia Sônia, deu risada da piada e tal. Quando eu cheguei em casa à noite, eu comecei a receber propagandas, e até hoje eu recebo propagandas de uma marca de cereal, sei lá do que, tia Sônia. Eu não aguento mais. Meu telefone estava na minha bolsa. Como isso aconteceu? Eu não tenho a menor ideia. A gente está dando risada, mas isso é horroroso. Isso é assustador. Eu não sei de onde vem, não tem transparência, não tem explicabilidade. Foi a inteligência artificial que fez. Tá bom, mas como isso é feito? Não é?
As pessoas têm que ser informadas, antes de mais nada, quando uma decisão jurisdicional é tomada com base em algoritmos de inteligência artificial. As pessoas também têm que ter oportunidade de solicitar explicações do autor da inteligência artificial ou das instituições do setor público que usam essa inteligência artificial. Também deve haver uma opção de apresentar o caso à instituição que seja capaz de analisar e corrigir uma decisão produzida por inteligência artificial. De outro lado, quanto à responsabilidade e prestação de contas, eu tenho que ter aqui desenvolvidos mecanismos adequados de supervisão, de avaliação de impacto, de auditoria, em relação a essa tecnologia. E tudo isso não é novidade, tudo isso está previsto na Recomendação sobre Ética e Inteligência Artificial da Unesco, aprovada em 2021. No nosso Poder Judiciário brasileiro, nós temos no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, um grupo de trabalho destinado justamente à elaboração de estudos e propostas voltadas à ética na produção e no uso da inteligência artificial. E esse grupo elaborou uma resolução, que é a Resolução 332, em agosto de 2020, que é bastante importante. Aqui, o modelo utilizado por esse grupo de trabalho foi a Carta Europeia de Ética sobre o uso da inteligência artificial em sistemas judiciais. E, a partir da Carta Europeia, esse grupo de trabalho definiu como princípios fundamentais nessa área o respeito aos direitos fundamentais, a não discriminação, a publicidade e a transparência, a governança e qualidade, a segurança e o controle pelo usuário. Então, como é que é possível programar a inteligência artificial para que ela possa incluir necessariamente um enfoque jurídico e um enfoque, sobretudo, ético? Como fazer a inteligência artificial não aprofundar as desigualdades entre as pessoas? Tudo isso já vem sendo debatido, e que bom, no Conselho Nacional de Justiça. Portanto, sendo, eu diria, é irrefreável essa tendência de incorporação da tecnologia. E se ela é irrefreável, essa tendência no sistema de justiça, a questão é como harmonizar essa incorporação com os fundamentos democráticos, sem que essas tecnologias sejam utilizadas como mero gerencialismo empírico das demandas contemporâneas. Não se trata de buscar eficiência no sentido pragmático, não é isso. Justo e eficiente não necessariamente são sinônimos. Ter um sistema de justiça eficiente significa o quê? Eficiente porque o meu cartório está mais limpo? Porque os casos são julgados de forma mais célere? Isso é mais justo? Não necessariamente. Pode ser bem mais injusto. E aí, então, o nosso grande tema é um tema técnico-político, na minha área de atuação, um tema que eu diria político-criminal, fundamental. Mas isso é tema para uma outra e mais longa conversa, doutor Roque Cittadini. Eu concluo, então, dizendo que, se não há como pensar no futuro das ciências criminais, do sistema de justiça, sem fazer referência às inovações tecnológicas, da mesma forma, não tem como a gente pensar no futuro nosso, da humanidade, sem o respeito a direitos e garantias fundamentais. Tendo em vista que esses progressos tecnológicos, como eu acabei de exemplificar, e a gente riu de desespero, eu acho, mas tendo em vista que os progressos tecnológicos desenfreados não estão tão distantes daquelas perspectivas distópicas de admirável mundo novo, esses progressos só podem ser tolerados e valorados dentro dos limites claros voltados ao respeito à sociedade e, sobretudo, a cada um de nós, aos seres humanos e à nossa dignidade. Eu queria agradecer pela paciência e atenção. Agradecemos uma vez mais as palavras da professora Ana Elisa Bechara, e retificando
o nosso cerimonial, colega, amiga e caloura de Antônio Roque Cittadini. Eu não havia lido. Na última linha, a letra me falhou, perdão. Agora, doutor Roque, nós podemos abrir o espaço para o debate, para as perguntas, inclusive começando aqui na nossa mesa. À vontade, conselheiro. Vamos abrir para as pessoas que queiram primeiro falar. Doutor Renato. Doutor Renato, primeiro eu queria dizer que eu lhe falei, eu sou um privilegiado. Quando disseram que eu ia acompanhar a doutora Anelisa Bechara, eu falei, pronto, ganhei o dia. E viu como ganhei o dia mesmo. Conselheiro Renato. Bom dia a todos e todas, bom dia a todos da mesa. Professora Anelisa, muito obrigado. É uma satisfação poder ouvi-la com reflexões tão profundas e, ao mesmo tempo, tão acessíveis à compreensão de todos, porque essa é uma realidade que está presente, efetivamente, no nosso dia a dia. Eu queria dividir em dois indagações que me afligem. Em primeiro lugar, a gente lembra lá dos conceitos do direito penal, que crime é fato típico antijurídico, culpável ou não, depende da teoria a que se filie o penalista, e que, com mais facilidade, a gente consegue identificar na conduta humana presencial, pessoal, das interações entre todos que vivem em sociedade. Mas essas interações pela internet, pelas redes, muitas vezes me dão a impressão, professora, de que o fato típico antijurídico e culpável, ele tem uma outra dimensão e uma outra compreensão dentro das redes, o que, sem nenhuma dúvida, se configuraria como um delito passível de persecução, nas redes se perde um pouco para controlar essa categorização. Essa minha percepção é real? Será que é assim que acontece? O que acaba esgarçando o próprio primado da persecução penal? E isso me parece muito evidente na questão dos crimes contra a honra, não é? Especialmente. E a segunda é um testemunho aqui. A minha sogra tem 92 anos. E ela acredita em tudo. Tudo. Em absolutamente tudo que ela recebe. E, então, volta e meia, em casa, ela mora em Santos, nós moramos em São Paulo, minha mulher e eu. Chega lá uma ligação desesperada. Assim, vai começar uma campanha de vacinação para a criança. Pelo amor de Deus, não leva as crianças para se vacinar. Vocês vão matar as crianças. Ou então, e isso é cada 15 dias, mais ou menos, amanhã o Lula vai tomar a poupança de todo mundo. Amanhã. Tira o dinheiro do banco que ele vai... E isso causa um transtorno, isso causa uma aflição, e isso causa, eventualmente, até prejuízos concretos, porque aqueles que acreditam a ponto de ir lá no banco e retirar e movimentar, isso é uma tragédia. Então, como conciliar o enforcement da lei penal dentro de contextos tão fluidos, tão complexos, que as redes, às vezes, nos impõem? Muito obrigado. Doutor Renato, que alegria receber as suas indagações, que acho que são de todos nós, né? As indagações. Eu vou tentar responder o irrespondível, né? Vou tentar pensar junto, né? ou provocar uma reflexão conjunta. E começo com a primeira
né, em indagação. Né, e a sua pergunta sobre as interações pelas redes, que parece haver uma maior fluidez em relação à avaliação do que seja uma conduta típica, antijurídica e culpável, né, que é o conceito dogmático do crime. Aqui eu acho que tem 2 aspectos diferentes. Né? E aí o senhor deu o exemplo do crime contra a honra, que fica mais fluido nas redes. Aqui a gente tem um fenômeno muito específico, né, desse novo cenário, que é a percepção que a gente tem deste outro mundo, deste metaverso, a partir de uma não realidade. Em primeiro lugar, quer dizer, quem fala nas redes não se sente autor de nada, não se sente falando sozinho ou dirigindo o seu discurso a alguém, se sente um pouco protegido pela sua própria bolha e, ao mesmo tempo, imerso numa onda, né, de opiniões no mesmo sentido. Então, ele não se sente propulsor da informação, mas inserido em todo um contexto, muitas vezes um contexto de não identificação ou de uma sensação de menor capacidade de identificação, né, do agente. Né, e essa é uma questão mesmo, né, porque, vejam, quando a gente recebe uma publicação, né, ou lê uma publicação, eu posso interagir com essa publicação de várias formas. Eu posso interagir fazendo os meus comentários, eu posso interagir remetendo essa publicação para outras pessoas, eu posso interagir simplesmente curtindo, né, ou dando like, sei lá, alguma coisa que a gente chame, nessa publicação. São todas formas de interação que vão potencializando o impulsionamento disso e evidenciando também uma manifestação minha, de alguma forma, né, em relação a isso. Claro que aqui a gente tem formas de pensamento que são livres, que diferem de ações. Essas, e no campo penal, passam... Quer dizer, o pensamento não delinque, né? Essa é a máxima que a gente aprende nos bancos da faculdade. Mas, quando deixa de ser pensamento, se transforma numa ação, no sentido de ofender aquele interesse social fundamental protegido pela norma, no caso, a honra de alguém, quando a gente fala de um crime contra a honra, isso é objeto do direito penal, sim ou sim. Né? E aí, embora eu tenha uma percepção, muitas vezes, de uma fluidez da ação, a ação está lá. Né? Quando eu tenho essa interação que vai refletir mais do que um mero pensamento meu. A outra questão aqui, e aí é mais complicado, é a questão essencial do direito penal, que é vinculada ao princípio da legalidade, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Né? Então, a gente e que bom que é assim, né? Espero que continue sendo, a gente é muito preso, né, ao pressuposto fático lá descrito no tipo penal. Né? Então, a tipificação, a criminalização de qualquer conduta, né, ela é muito específica, né? Ela gera o que a gente chama de uma ilha de proibição. Né? Ela opera uma zona de proibição muito específica, de forma que só aquilo que está lá, bem descrito, é proibido, e todo o resto eu posso fazer sem ter ameaça de pena. E é assim que a gente opera, assim que o direito penal opera, e tem que continuar operando, né, para nossa garantia, para que a gente continue livre na sociedade. A grande questão é que eu tenho novas modalidades delitivas sem previsão legal. E aí não dá para, no exercício hermenêutico, não dá para eu alargar tanto a interpretação que faça, né, um tipo penal querer abarcar uma realidade para a qual ele não foi feito. Então, a gente tem todo um esforço e toda uma reflexão que tem sido feita sobre a necessidade de criação de novas figuras típicas, né, inclusive tendo em conta as novas possibilidades de abuso. Né? E aí, hoje, a gente tem problemas em relação a isso. Aquilo que não está tipificado, eu não posso punir. Não, mas eu uso uma figura em paralelo do mundo real, mas não é um mundo, é diferente. Né? Não em relação aos crimes contra a honra. Aí não. Né? Quer dizer, eu consigo, mesmo em ambiente virtual, identificar um crime contra a honra, que é diferente de outras formas de manifestação. Eu consigo ali ainda identificar uma ação.
mas eu tenho as dificuldades em relação às construções típicas. E esse já é um esforço que é mundial hoje. A gente vê em vários países, essa não é uma preocupação só brasileira. Em vários países isso tem sido objeto de reformas legislativas, de inclusão de novos tipos penais, e isso me parece muito importante. Agora, quando a gente fala de inclusão de novos tipos penais, e aí eu já vou fazendo um gancho para a segunda questão, né, a gente tem que ver que não é o direito penal que vai resolver esse problema. Eu estou trazendo aqui uma discussão que é uma discussão que o direito, em geral, começa a fazer. E eu digo, é um ambiente que não é autorregulado e menos ainda regulado pelo direito. Então, eu tenho que pensar na forma de regulação. E essa regulação não vai se dar principalmente e, em primeiro lugar, pelo direito penal. O direito penal é o último recurso. Como eu disse no começo, o direito penal não traz felicidade, desenvolvimento, ele não muda a cultura da sociedade, ele lida com o fracasso. E isso é muito, muito importante para a gente entender na nossa sociedade. A gente não pode querer atribuir ao direito penal uma missão para a qual ele não foi construído. Eu sei que o discurso simbólico do direito penal é muito forte. Na nossa cabeça, quando a gente fala, por exemplo, de corrupção, que é um problemaço. A corrupção sistêmica nos aflige a todos os Estados democráticos hoje. É uma preocupação comum. Mas como é que eu acabo com a corrupção? Direito penal. Porque é simbólico quando a gente vê na televisão, hoje ninguém mais vê televisão, mas quando a gente vê a notícia do sujeito ali algemado, olha, teve a grande operação da polícia, olha só quantas pessoas foram presas, pronto, resolveu. Não resolveu nada, Eu estou lidando com um fracasso. Primeiro que eu estou lidando com um caso no mar de muitos outros que nem sequer foram notificados, não chegam ao conhecimento do Estado. Então, eu estou lidando com o azarento ali, aquele que, por acaso, chegou. É verdade. Aquele que deu azar, sabe, brigou com a esposa, brigou com o sócio, aí o sócio denunciou, é assim. Eu estou lidando com um caso que já foi. A corrupção já se deu, o dano à sociedade já se produziu. E punir esse sujeito não vai trazer de volta a situação anterior e, mais do que isso, não vai mudar a cultura da sociedade. Os casos, a sucessão de casos Mensalão e Lava Jato mostraram isso claramente para a gente. A gente teve 2 grandes escândalos no Brasil, sucessivos, tratando do século XXI. No começo, o Mensalão, que foi histórico, porque pela primeira vez nós tivemos grandes agentes políticos e econômicos brasileiros condenados num grande caso de corrupção. E logo em seguida a gente teve a Operação Lava Jato, na qual a gente viu o envolvimento de muitos daqueles condenados no caso Mensalão, que tinham cumprido pena, que de novo estavam envolvidos em casos de corrupção. Mas e a pena não serviu para nada? A resposta é não. Não, porque o direito penal não muda a cultura de corrupção. O que muda a cultura de corrupção? Mecanismos de controle mais eficazes. E eu estou no território disso aqui. Os tribunais de contas são um braço do sistema de controle social fundamental, inclusive no sentido preventivo. E é isso que nos importa. Eu não quero ter mais punição para quem pratica corrupção, eu quero ter menos corrupção para punir. Eu quero que não aconteça. Isso é o melhor. Portanto, não é, por mais simbólico que seja vendo alguém cumprir uma pena, sendo preso, como símbolo de luta contra a corrupção, não é aí que é. Não é esse o ambiente da luta. O ambiente da luta está aqui. O ambiente da luta é um ambiente de prevenção, de construir ou reconstruir uma cultura de administração com mais transparência, com mais prestação de contas, com estruturas modeladas para atender não a si mesmas, mas à sociedade e aos direitos que prevê a nossa Constituição. Então, a mesma coisa quando a gente fala em relação às novas tecnologias. Bom, como é que eu vou regular essas novas tecnologias? Vamos transformar tudo em crime. Espera um pouquinho, não. A gente tem que discutir primeiro sobre o que a gente está falando, a gente tem que entender e a gente tem que ver aonde o direito tem que interferir nisso. Para, inclusive, regulando essas práticas, prevenir que aconteçam danos à sociedade.
E o direito penal está lá no final. Tudo deu errado, os danos já se deram, aí o direito penal vai lá e pune. Né? E aí, indo para a segunda questão, né, da sogra que acredita em tudo, todos nós temos a sogra, a mãe, a avó, a tia, o irmão que acredita em tudo, não temos? Nós mesmos, às vezes, ficamos na... É a história da pós-verdade. Né? É aquilo que eu falei, hoje a gente não tem mais fatos. Vocês viram que a inteligência artificial, hoje, modela o nosso próprio discurso, mudando o teor daquilo que a gente está falando? Então, isso aqui está sendo transmitido pelo YouTube. Se alguém trabalhar com essas imagens, a gente pode converter qualquer coisa. Pode colocar o Dr. Rockstead cantando aqui hoje, lindamente, uma ópera, e nem ele vai acreditar que não é ele. Não é? Ele vai falar, caramba, é a minha voz, olha a minha boca, tá sou eu. Né? E aí isso cria uma crise mesmo, uma crise de identidade. Tanto é assim, né, que hoje nós temos o problema penal do falso nude. Né? Antigamente, né, e essa é uma forma de violência de gênero, né, as mulheres eram muito vítimas dos seus companheiros e ex-companheiros que as ameaçavam, quando descontentes, de divulgar fotos íntimas. Né? E isso afligia e aflige muito as mulheres, né? Os famosos nudes. Né? Quer dizer, que eu mando para o meu companheiro, no contexto da nossa intimidade, e depois isso, enfim, como até uma forma de vingança, isso é divulgado. Hoje não se fala mais nisso, porque não precisa mais disso. Hoje, com base nesse evento, né, qualquer um dos nossos rostos pode ser montado numa foto, né, ou numa imagem de alguém nu, e aí eu tenho a minha imagem nua, que não sou eu, mas também pouco importa se sou eu ou não, né? Porque está ali rodando. Porque na nossa cabeça, pelo menos, né, falando da minha geração, quer dizer, se alguém me falasse, olha, divulgaram um falso nude seu, eu falei, mas não sou eu. Né? Então, imediatamente eu diria, não estou nem aí, não sou eu. Mas aí começa a me questionar. Eu sei que não sou eu, mas ninguém mais sabe que não sou eu. Não é? E não importa mais isso, se sou eu mesmo ou não. Importa que está a minha imagem. E que a gente não fala mais de fatos hoje. Não importa mais os fatos, percebem? Não importa isso aqui. Então, o presidente vai confiscar as poupanças. Ele nunca falou isso, ele estava fazendo outra coisa. Eu já não sei. Eu não sei mais nada. Eu não sei mais nada. Todos nós, todos, que eu falo em nome de todo mundo aqui, todos nós já fomos enganados por um falso fato. Ou não? Todos nós, mas quase que diariamente, se não diariamente, lemos alguma coisa e falamos, será? E aí fica, tá bom, como é que eu vou descobrir se isso é verídico ou não? Vou ligar para o Dr. Roque? Não sei, não tenho mais, percebem? Eu não tenho mais como verificar com ninguém. Até a própria mídia, muitas vezes, é enganada por um fato. Outro dia chegou para a gente, publicada pela grande mídia, a morte de um dos nossos professores mais queridos da faculdade. E ficou todo mundo... E agora? Bom, todo mundo falou, bom, acho que... Né? E agora? E agora? E ninguém conseguia falar com ele. Até que, né, felizmente, eu consegui falar com ele. Eu nem vou falar o nome do professor aqui, mas é conhecidíssimo no Brasil e no mundo. E eu liguei para ele igual, né? Professor, como o senhor está? Estou bem. Eu peguei dengue outro dia, mas estou melhor. Eu falo, depois não, Elisa, fale. Eu falo, não, é saudade de ouvir sua voz. O que eu vou dizer? Eu vou falar, estão falando que o senhor morreu. Manda um vídeo para ver que é o senhor mesmo. Não, porque você começa a ficar com medo. Eu falei, será que eu estou falando com ele mesmo? Olha que loucura. Né? Então, a imagem da sogra que acredita em tudo não é risível. Nós somos a sogra que acredita em tudo. Porque não tem mais o tudo. Né? Não tem mais o fato. Né? Como lidar com isso? Com o ambiente de regulação. Eu não posso ter isso solto. Vai falar, não, mas aí o direito penal que vai criar a regulação para isso. Não, não é o direito penal. Até porque ele não vai modificar nada.
Eu tenho que ter um ambiente que tenha limites a isso para que eu não chegue a tanto. Depois eu posso ter a criminalização de condutas. Né? E se fala tanto das fake news. Né? E temos projetos em relação a isso. Eu não vou, né? Isso é tema do meu colega, do ministro Alexandre. Eu digo que é tema dele, não por conta da atuação dele no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal, mas pela tese que ele acabou de defender na Faculdade de Direito como professor titular de Direito Eleitoral. Por isso que isso é um tema dele. Mas não é um assunto penal, imediatamente falando. Né? É um assunto para nós pensarmos. Só que a gente tem que pensar. Porque é uma realidade que hoje nos enfrenta no mundo do direito e nos exige raciocinar. Não dá mais para a gente pensar, não, mas isso não é modismo. Esse é o mundo hoje. Cadê a verdade? Eu não sei. Cadê a verdade? E a verdade já não importa. Percebem que a verdade não importa? Então, a divulgação da minha falsa imagem nua, que não é uma verdade, me importa. Mesmo sabendo que não é verdade. Porque o problema não é mais a verdade. Olha que loucura. É a era da pós-verdade. Não sei se eu respondi ou se eu piorei. Nós temos mais um questionamento e já aproveito para agradecer a presença do conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Nelson Pellegrino. Aqui nós vamos passar o microfone a ele, por favor, aqui atrás, na segunda fileira. Isso. E também agradecer a presença da vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Maria Elizabeth Cavalcante Azevedo Picanço, pela presença também conosco, nominados aqui pelo nosso protocolo. Conselheiro Nelson. Bom, primeiro bom dia a todos. Mais uma vez cumprimentar o conselheiro Renato pela qualidade da semana, dos palestrantes, dos temas, extremamente atual. Doutora Ana Elisa Bichara, parabéns pela palestra, o conselheiro Roque Citadini, que preside a mesa do trabalho. Primeiro, quero afirmar categoricamente, a senhora está sendo escutada. Não tenha dúvida disso. O seu celular é um computador. E, como tal, pode ser invadido por qualquer dispositivo. Ele tem um microfone, está aberto. E, muitas das vezes, quando a gente baixa um aplicativo no nosso celular, é igual aquelas cláusulas que são consideradas abusivas no direito do consumidor, que tem aquelas letrinhas minúsculas, que são longas, que você não tem saco para ler. Aliás, aí você vai lá, dá um clique, concordo com tudo. Ali está embutido um pacote que lhe permite já lhe invadir uma boa parte da sua intimidade. O que está ali, legalmente, digamos assim, naquela cláusula leonina de adesão. Fora que, como a senhora disse, como essas big techs, todos os centros delas de armazenamento são exteriores, e esse é um dos principais problemas que nós enfrentamos, elas têm um nível, porque não há nenhuma regulação, elas fazem o que querem. Então, diversos aplicativos, você vai olhar lá, eles perguntam se você tem autorização para usar o microfone. Mesmo quando você não dá, ele vai e invade. Isso tudo, evidentemente, é tratado por inteligência artificial, não tem nenhuma dúvida, porque nenhuma mente humana tem capacidade, em tempo real, ficar monitorando. Só uma poderosa máquina de inteligência artificial pode fazer isso. Conselheiro Roque, bem-vindo ao clube. Eu também tenho uma sogra que acredita em tudo. E que, de vez em quando, me liga para me perguntar a coisa mais absurda do mundo. Certo? E a gente tem que ter paciência, porque é sogra, né? Então, a gente tem que ter paciência para explicar didaticamente, que não é bem assim. A senhora leu, de fato, a senhora olhou, mas essa é a realidade, infelizmente, que a gente vive nesse mundo da pós-verdade. Então, feito o diagnóstico, eu acho que o diagnóstico está mais ou menos preciso. E a senhora colocou um elemento que eu acho que é fundamental. No fundo, essa discussão envolve uma discussão que é centenária, que é a questão do liberalismo. O liberalismo prega que você pode fazer tudo, certo? Pode falar o que quiser, pode ter arma, entendeu? Pode agredir quem quiser. E essa contraposição ao liberalismo é a ideia de que nós temos que ter um Estado que regula as relações sociais, que estabeleça o limite. É aquela velha máxima, sua liberdade vai até onde começa a dos outros. O liberalismo prega que sua liberdade não vai até onde começa a dos outros, ou individual ou coletivamente. Então, é um debate de fundo profundamente ideológico, que
não foi resolvido, ou foi resolvido no âmbito da regulação, em normas estatais, ou, digamos assim, formatações estatais, mas que essa turma, recorrentemente, por motivos, principalmente os grupos mais extremistas, eles não só pregam essa ideologia, que é muito bonita, quem não é a favor da liberdade? Quem não é a favor de que... Até um fato engraçado, eu estava numa aula do mestrado, e aí surgiu esse debate. Meu professor, aquele, não era um liberal convicto, mas defendendo a liberdade de expressão e tal, esse negócio todo. Aí eu falei, professor, tá certo, tudo bem, pode tudo. Então eu vou criar um grupo na internet, vamos matar o professor tal. Ele tomou um susto. Aí foi que ele se tocou, que as coisas têm limite. Então eu posso fazer um grupo na internet, vamos matar o professor? E todo mundo vai começar a postar e vai começar a dizer quais as formas mais cruéis para a gente fazer essa tarefa. Então, esse é o problema, né? E aí, para concluir, porque eu acho que a senhora pode dar essa contribuição, que eu acho que é um debate que tem... Nós temos uma lei hoje que já tem algum nível de regulação muito tímida, que é a lei do marco, né? Que já estabelece algumas condutas, inclusive quando você dá aquele like, ou quando você dá o compartilhamento da informação errada, ou até a informação criminosa, você pode até responder por ela também, né? Agora, eu concordo que eu acho que essa matéria tem que ser resolvida no plano da regulação. E isso é um problema, porque quando fala em regular, vem o discurso liberal, clássico, que é atentar contra a liberdade de expressão. E esse discurso é feito pelas Big Tech que querem continuar do jeito que está, porque faturam muito. E está claro, já tem vários estudos, a senhora falou sobre isso, que demonstram que quanto maior o ódio, maior o impulsionamento, maior o engajamento, maior a monetização. É por isso que nós temos vários sites, entendeu? E influencers falando absurdos, coisas bizarras, e ganhando fortunas. E com as tiazinhas do WhatsApp seguindo eles e acreditando em tudo que eles falam, infelizmente. Mas isso tem que ter limite, porque nós não podemos estabelecer... Nós estamos no século XXI, nós não estamos na Idade Média, ou não estamos na Idade das Cavernas, nós estamos na idade em que o homem já tem uma construção do Estado Democrático de Direito e outras conquistas que nós não podemos retroceder. Então, precisa sim regular. Precisa ter regulação. O mesmo debate em relação à inteligência artificial. Tem que ter regulação. Porque hoje, o nível, que nós estamos no nível 2 da inteligência artificial, é aquela que a máquina só processa o nível de informação que é colocado. Mas quando estiver no nível 4, quando ela vai poder, ela mesma, como o cérebro humano, processar, além com as informações que tem, ela elaborar, aí nós temos que ter problema. Mas esse é o debate. Quando você, hoje, no nível 2 que nós estamos, quando você estabelece travas à máquina, do que é que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, se eu posso pedir ela para fazer um texto, ela não pode mentir. Ela não pode pegar a informação mentirosa e botar no texto. Mas isso é quando está determinado por aquele programador. Quem programou deve dizer ela que ela não pode pegar informações falsas ou inventar informações para fazer um texto. Estou colocando uma coisa básica que vai derivar para tudo. Então, nesse sentido, eu penso que a senhora me parece ser uma estudiosa do tema. Concordo que o problema não vai ser resolvido, em definitivo, no plano penal, mas o plano penal vai ajudar muito, e tem ajudado. Porque é igual a lei do trânsito. Você não é o ponto da carteira que você perde. É quando você tem uma multa de R$2.000, quando dói no bolso, aí você pensa em 2 vezes fazer. Então, acho que tem que ter a regulação no plano geral, e aí as dificuldades todas, porque, às vezes, tem empresas dessas que não tem nem escritório no Brasil. Elas podem funcionar se não tiver um escritório no Brasil, não tiver uma representação no Brasil? Começa esse primeiro debate. O banco de dados delas tem que ter um backup no Brasil, para que a gente possa acessar, e muitas vezes esse é o argumento que é utilizado para não cumprir. Ah, não, o banco de dados está fora, está na casa do chapéu e a gente não tem informação. Então, essas coisas que eu acho que são necessárias a gente enfrentar esse debate. E aí, só para concluir mais uma vez minha fala, o discurso liberal clássico, o discurso da da liberdade plena, que é muito bonito, é o discurso fundamentador dessa selva que virou, né, as redes sociais e que, infelizmente, está virando as nossas democracias. Eu queria, doutor Nelson, agradecê-lo pelas colocações, e, na pessoa do doutor Nelson, queria cumprimentar todas as conselheiras e conselheiros dos tribunais de contas que estão aqui hoje. Que honra, né, receber todas e todos aqui. E a gente tem questões muito importantes
e de caráter transversal, inclusive. Né? Quando a gente fala do neoliberalismo, né, e da globalização, isso traz um problema para o direito e para os estados enorme. Né? O Dr. Nelson falou hoje das Big Techs, né, que tem centros de armazenamento, inclusive fora do território nacional, né, do território brasileiro. E isso é assim não só em relação às Big Techs, em relação ao nosso tema, mas isso é assim em relação a um montão de outros setores. E quando a gente fala desse fenômeno, então, da globalização, né, das práticas, em todos os sentidos, inclusive as criminais, que passam a ser transfronteiriças por essência, né, a gente tem um outro problema, que é o problema das fontes do direito. Quando a gente estudou direito, né, as nossas gerações, aqui nos bancos da faculdade, né, e a gente estudou as fontes do direito, né, na minha área, por exemplo, direito penal, né, na área que eu estudo, é muito simples. Né? Qual é a única fonte, né, do direito penal no sentido de criminalização? A lei. Quem elabora a lei? O legislador. A partir, né, da permissão que lhe é dada pela Constituição, pela representatividade, né, então, da consideração dele como um representante da sociedade. Então, ele elabora a lei a partir das necessidades daquela sociedade, tem todo o processo de tramitação da lei, né, que é importante democraticamente, mas essa é a fonte. Qual é a fonte hoje, a grande fonte do direito penal? É o legislador? Não mais. Por quê? Hoje, em qualquer matéria, inclusive nesta aqui, a grande fonte de produção legislativa em matéria penal são as organizações supraestatais, internacionais. Então, você tem OCDE, ONU, FMI, OMS, uma série de organizações que não são estados e que têm natureza privada, que vão estabelecendo o que a gente chama de soft law. Não são leis, são recomendações. Né? Você fala, bom, tem uma recomendação da OCDE. E, quer dizer, qual é o caráter, né, cogente disso para nós no Brasil? Nenhum. Nós não somos a OCDE. Mas experimenta não aderir à recomendação da OCDE. Você fica escanteado no cenário, né, político-econômico global. Né? Então, esses instrumentos de soft law são muito poderosos porque eles acabam sendo ratificados pelos estados, que querem participar, né, como protagonistas desses centros de discussão. Moral da história. Quem elabora a lei hoje? Não é mais o Estado soberano. Onde está o monopólio do poder punitivo hoje, a partir da elaboração dessas leis? Nessas estruturas supraestatais e supranacionais, de natureza privada, que têm as próprias agendas e os próprios interesses econômicos. Olha que loucura. Caramba. Cadê o Estado soberano? Então, quando a gente fala nas Big Techs, esse é um problema mundial. Certo? Não é só brasileiro. Todas as dificuldades que eu expus aqui são dificuldades de todos os países. E de todas as democracias, que estão afetadas da mesma forma. Como é que a gente se organiza aqui? A gente vai ter que se organizar, inclusive, num plano internacional. Mas quem vai fazer isso? Os Estados soberanos? Os Estados soberanos estão perdendo a sua soberania hoje para entidades com interesses econômicos. Olha que coisa maluca. Essa é uma grande, grande, grande discussão em direito e em direito penal, mais ainda. Né? Não só a questão do neoliberalismo, mas a globalização e esses efeitos em matéria de produção legislativa. Então, essa é uma questão transcendental, que eu acho que é transversal aqui em relação a isso que a gente está falando, mas que interfere muito quando a gente fala na necessidade de regulação dessas empresas, dessas práticas e das novas tecnologias. Né? A outra questão, né, que o senhor falou muito bem, né, do papel do direito penal, e claro que ele tem. Né, quando eu estou falando de condutas, dos ataques mais graves a interesses sociais fundamentais, ele tem que interferir. Né? E ele é importante nesse sentido. Se a gente ainda quer acreditar nele, ele é importante nesse sentido. A grande questão é qual o lugar que ele ocupa. E o senhor falou muito bem. Né? Hoje, ninguém está preocupado tanto com o ponto na carteira, está preocupado com a multa que vai tomar. Só que isso não é direito penal. Né?
É crime no Brasil não usar cinto de segurança? Alguns aqui e algumas do público, né, são de gerações como a minha, né, em que eu me lembro, eu criança andava no carro assim com os meus pais, a gente ficava pulando no banco atrás, eu não sei como é que a gente sobreviveu, né? Não é porque era acho que nem o motorista, ninguém usava cinto de segurança. Hoje é impensável, né? Alguém aqui conduz sem o cinto de segurança? É crime no Brasil não usar cinto de segurança? Não, não tem esse crime. É o Código Nacional de Trânsito. E por que todo mundo usa cinto de segurança? Porque o carro apita. Antes disso, para começar, o carro apita. Mas antes de ter os carros que apitavam, a gente já usava cinto de segurança. Por quê? Por sermos bons e boas. A multa, o direito administrativo funciona perfeitamente, eu não preciso para nada do direito penal. Que ninguém é maluco de dirigir sem cinto de segurança, porque vai pagar bastante por isso. E esse exemplo é muito bom para a gente falar nos casos de regulação. E aqui é muito bom. Eu falei desde o começo, né? Qual é o grande incentivo para a autorregulação aqui? Econômico. Para essas empresas, o que mais importa é o dinheiro que se ganha, e ganha muito dinheiro. Então, o que mais vai importar é o perder o dinheiro, né? Até porque você tem um problema penal também aqui. No Brasil, hoje, nós temos responsabilidade penal da pessoa jurídica só em crimes ambientais, onde a responsabilidade penal é pessoal, é individual, são pessoas físicas. Quem, no âmbito de uma Big Tech, vai responder por um crime aqui? Dane-se para a Big Tech. É o Zé da Silva, o gerente brasileiro do setor X ali da empresa. Amanhã eu substituo o Zé está preso, vai o João no lugar dele. Daí, né? Isso não mexeu nos lucros da empresa, né? Acho que o grande mecanismo aqui provocador de mudança é o econômico. E aí não está no direito penal. Está nesses outros, como o exemplo que o senhor deu muito bem. Mas eu agradeço muitas colocações. Obrigada. Devido ao avançado da hora, nós temos duas últimas perguntas. Uma da doutora Raquel, da nossa ATJ, capitaneia a nossa assessoria técnico-jurídica, e a outra do doutor Alexandre Sarquis, coordenador do nosso corpo de auditores. Eu vou pedir para que elas sejam feitas juntas, primeiro a doutora Raquel, depois o doutor Sarquis, para que a gente possa otimizar o tempo. Então, doutora Raquel, por favor. Oi, tudo bem? Primeiro, parabéns aí pela palestra, muito boa. Eu sou fã eu gosto de inteligência artificial, eu gosto de tecnologia, mas o que eu penso assim, tem que ter uma regulação, né? Mas eu vejo muito, e desculpa para quem, né, pensa diferente, mas a gente fica muito correndo atrás do rabo, eu acho. Regulação, punição, fiscalização, né? E sempre vai ter alguém que vai fugir disso. Mas por quê? Porque eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, que são humanos. Então, assim, quem está fazendo isso? Quem está criando a inteligência artificial? São humanos, né? Só que são humanos que têm ferramentas, né? E nós, aí a gente ouve falar, né? Eu estou ouvindo o pessoal falar, mas nosso celular escuta tudo. Ele escuta se você deixar ativado o microfone. Você tem uma forma de desativar. Eu desativei o meu, por exemplo, porque eu sou curiosa, eu vou. Né? Se você deixar a Cortana... você tem o Windows. Se você deixar a sua Cortana lá ativada, e ninguém sabe que existe a Cortana, muitas vezes, ela está ouvindo tudo. E está mandando tudo que você está falando lá para os Estados Unidos. E eu sei porque minha cunhada trabalha lá, e ela fala que eles escutam mesmo porque eles aprimoram a Cortana. Então, eu desinstalei a Cortana do meu computador. Então, assim... Estou até anotando aqui. Não, você tem, né? Eles instalam coisas assim. Você tem no seu computador ou você tem no seu celular ferramentas e você tem como tirar essas ferramentas.
Mas isso ninguém te explica e você tem que ir lá atrás. Né? E assim, o que eu penso é que o que falta mesmo, e que eu acho muito interessante, uma das ações eu acho muito mais produtivas, na verdade, do nosso tribunal aqui de São Paulo, não querendo puxar o saco, são as ações educativas. Né? A gente tem cada vez mais investido, né, em ciclos de debate, em levar conhecimento, e não só para quem aplica, mas para a população. Né? Porque a população não tem ferramenta, a população não conhece. Mas e isso que a gente está vendo hoje, estão ali doutrinando as pessoas, ou colocando uma doutrina ali, defendendo na internet e tal. Mas o que acontece? Isso sempre teve. Só que era de boca a boca. Né? O que acontecia dentro de uma célula, dentro de, né, o voto de cabresto, ou alguém que ia lá comprar o voto com chinela havaiana, hoje a gente consegue já massificar isso. Mas o que acontece? O denominador comum que eu vejo é o povo não ter ferramenta, né, ou conhecimento para conseguir repelir isso, ou conseguir enfrentar. Né? Eu não tenho hoje uma educação no Brasil que me ensina a questionar e a respeitar a opinião diferente. Por isso que a gente tem hoje essa polarização. Então, assim, o que eu me pergunto é, será que mais lei, mais punição, eu acho que tem que ser uma coisa assim, conjunta de vamos, sim, fazer, porque agora a gente vai ter que remediar mesmo, porque já... Né? Mas eu acho que se a gente estivesse já lá atrás, dando ferramentas para a população, né, de, questione. Né? Eu fico discutindo com a inteligência artificial, eu pareço uma louca. Né? É verdade, porque eu vou lá, outro dia eu pedi um resumo, né, para a Gemini, eu adoro a Gemini. E aí ela me respondeu, ela não conseguiu ver uma nuance, porque eles não veem nuance, a inteligência artificial ela não consegue ver. Então, se você não colocou exatamente aquilo, né, ela interpreta, ela fala assim, dessa frase não dá para interpretar isso, porque não está escrito claramente. E eu discuti com ela que aquela expressão ali tinha uma vinculação que poderia... Isso não está dito expressamente, você tem que falar para a pessoa escrever expressamente. Eu fico discutindo, mas eu acho assim, se você tem uma com você já, né, de incutir em crianças, enfim, né, olha, discuta, ou pergunte, né, não é colocar lá na inteligência artificial e ela vai responder e você aceita e está tudo bem. Não, questiona, será que tá? Porque quem fez a inteligência artificial foi o homem, né? E ela vai se desenvolver e, como nós também falhamos, né? Às vezes a gente vai escrever uma informação, a gente escreve uma informação errada. E ela vai fazer a mesma coisa. Às vezes, não sei nem se é proposital, porque às vezes a gente escreve coisa errada não proposital. Então, assim, né? Aí você fala, mas é um computador. Mas você pergunta no Google, tem um monte de coisa errada no Google. Então, assim, o que eu acho é que teria que ter ferramentas, talvez, para munir o ser humano, ou quem está aí, quem está sendo educado agora, a questionar, a aceitar e respeitar opiniões diferentes, e ter ferramentas para lidar com a tecnologia. Porque, assim, eu não sei quem fez ou quem programou, mas eu teria que ter uma noção. Se eu tenho uma noção, né, se eu sei como desligar o meu microfone do celular para ele não... Eu falar assim, olha, eu queria comprar um chinelo, aí ele vai aparecer 500 propagandas de chinelo. Né? Então, assim, se eu só sei disso, pronto, eu já tenho um meio caminho andado para não ser doutrinada ali. Ou não cair na pegadinha, ou não tirar meu dinheiro do banco. Né? Então, é só assim, uma reflexão, porque eu acho que a gente pensa muito na fiscalização, na regulamentação, na punição, né? E o que vem antes, eu vejo assim, a gente está criando
Você cria um alarme para o carro, o bandido ele já aprendeu, ele já está com 15 alarmes à frente do seu. Então, talvez não seja isso, talvez seja educar antes, ou, né, tentar e ter um ser humano civilizado, né, para a gente tentar melhorar alguma coisa. Doutor Sarkis. Oi, pois não. A minha pergunta vai ser breve, doutor Roque. Foi um prazer acompanhar a sua aula. Eu me lembrei muito de um curso que eu fiz na Universidade de São Paulo com o professor Lewandowski e o professor Heleno Torres, sobre informação e direito constitucional, liberdade. E a gente discutia essas coisas. Eu imaginei, inclusive, que o curso também estaria investido da ideia de construir um tipo, né? Montar um tipo fake news, né? E houve até uma deputada, uma senadora, que foi falar de um projeto que acabou vetado, né? Eu saí de lá, eu aprendi muito, muito, como eu aprendi hoje. Eu sinto que eu saí com duas dúvidas: o que é fake e o que é news, né? Porque o fake não precisa nem ser fake, né? Se você só tirar do contexto. E mais, ele não precisa nem ser tirado do contexto. Ele pode ser no contexto correto, mas dado uma visão exagerada, uma repetição. A pessoa, realmente, eu fiz isso, eu me arrependo, me desculpe, mas superamos isso. E o que é news, né? Porque eu posso chegar num repórter e dizer, olha, eu tenho uma fonte quente que tal coisa aconteceu. Se você vai publicar ou não, e aí a pessoa acha que deve publicar e o outro republica. Eu quero punir essa primeira pessoa, não quem circulou. O que eu estou querendo dizer é que, antes, eu iniciando um curso com o professor Heleno Torres, Direito Financeiro, com o professor Lewandowski, Direito Constitucional, achando que, na realidade, deveria ser um curso de Direito Penal, eu concluí achando que estava certo. Não é Direito Penal. Mesmo porque as pessoas que pensam em tipos penais acabam ignorando uma grande realidade, né? Que é, o tipo já existe desde 1965, no Código Eleitoral está escrito lá, divulgar notícia em âmbito eleitoral, que você sabe, está escrito lá. Então, por que as pessoas não foram aos juízes eleitorais e perguntaram por que vocês têm dificuldade de aplicar isso? Eu acho que eles diriam o seguinte, é porque eu não sei o que é fake e eu não sei o que é news, né? Mas uma coisa que eu também aprendi, e que é verdade, é que as pessoas levantam o dedo e falam assim, né? Nós não devemos criminalizar o discurso. A senhora já ouviu isso? Não devemos, o discurso deve correr livre, né? Não podemos criminalizar. Só que me ocorreu, durante o curso, que, na realidade, isso é falso. O discurso é crime, né? Estelionato, né? Eu emito lá um cheque sem fundo. É discurso, né? Eu prometo que eu vou pagar e não pago. Vai até no tribunal do júri, me ocorreu, né? A instigação ao suicídio, né? Vai lá, pula, pula, pula. Daí o cara pula, é só discurso. Nessa nossa sociedade, sim, discurso é crime, discurso será criminalizado. O problema é dizer esse tipo genérico, né? Eu até peguei aqui, né? Que a gente estava vendo os nossos escritos lá, né? E tem um projeto que ainda está vivo, né? Teve um que foi vetado, outro que foi arquivado, tem um que está vivo. Divulgar notícia que sabe ser falsa e que possa distorcer, alterar ou corromper a verdade sobre as informações relacionadas à saúde, à segurança pública, à economia nacional ou ao processo eleitoral, ou que afetem o interesse público relevante. 287A, então, pena, reclusão. Eu discordo desse crime, porque eu acho que o direito penal ele não está num ponto maduro para adotar, e eu gostaria de ouvir da senhora o que a senhora acha de criminalizar fake news. É isso. Eu queria agradecer a doutora Raquel e ao doutor Sarkis não só pelas perguntas, mas pelas reflexões mesmo, né? Pelas provocações que foram feitas. Eu começo respondendo à doutora Raquel, e veja como, né, a gente sempre cai na teoria geral do direito mesmo, e aí a importância de uma boa formação no sentido humanista, que a gente tem que ter quando a gente fala de ensino jurídico,
Na verdade, o questionamento que vem a partir da inteligência artificial, a partir das novas tecnologias, acaba tocando o questionamento de sempre dentro do direito. Então, trabalhando com a nossa questão de hoje, em primeiro lugar, é importante ver, como a gente falou desde o começo, né, quando a gente fala das novas tecnologias, não se trata de demonizar nada. Né, até porque a nossa sociedade evolui com as novas tecnologias. Não é? A gente só está vivo aqui hoje porque alguém inventou antibiótico. Né? Que bom que a gente tem um microfone para falar, que a gente tem um computador para usar. Que bom. Então, quando a gente fala dessas novas tecnologias da inteligência artificial, que bom. Né? Que importante. Né? Que frutos positivos essas tecnologias podem trazer para a nossa sociedade. E a gente tem que pensar desta forma. Né? É dizer, como eu potencializo o uso dessas tecnologias para benefício da sociedade e de cada um de nós. Né? Então, o discurso não é um discurso moratório, né, no sentido de dizer, isso não é uma coisa boa, isso estou com medo. Né? Por que a gente tem medo? Porque a gente desconhece. A doutora Raquel tem toda a razão. Né? Eu concordo de cara com tudo aquilo que foi dito. E a questão é uma questão de teoria geral do direito. Por que é uma questão de teoria geral do direito? Né? Quando a gente fala de qualquer questão dentro do que a gente chama de ordem social, ou seja, né, do conjunto daquelas expectativas em relação ao comportamento dos terceiros, de outras pessoas, e isso para a gente é fundamental, que a gente tem uma ordem social, certo? A gente só sai de casa porque a gente tem expectativas de comportamentos das outras pessoas. Né? A grande questão na sociedade é como garantir essa ordem social, em qualquer caso. Também no caso das novas tecnologias. Né? E uma das formas mais eficientes de garantir a ordem social não é pelo direito. É pelo que a gente chama de instrumentos informais de controle social. E a educação é um grande instrumento de controle social. Assim como tantos outros. Quer dizer, traduzindo muito simplesmente, por que a gente não costuma matar as pessoas? Espera. Né? Não é porque tem lá o Código Penal que fala, artigo 121, matar alguém em 6 a 20 anos. Tem, a gente sabe que tem, ninguém quer ser preso por isso, mas não é por isso que a gente não mata as pessoas. A gente não mata porque não parece adequado, porque a gente não foi educado assim, porque as nossas crenças nos levam a entender que isso não é uma atitude correta ou aceita, porque a gente não seria aceito pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por uma série de questões. Tá bom que tem o crime lá previsto no Código, mas a gente não mata por causa disso. Né? Então, quando a gente fala das novas tecnologias, né, e um grande instrumento, né, para regular uma boa utilização é conhecimento e educação. Isso funciona muito bem. Né? Mas é claro que para funcionar, né, muito bem, né, eu só posso ter educação se eu tenho conhecimento. Né? E eu tenho um universo hoje que é deliberadamente descontrolado, porque isso gera, enfim, mais lucro, né? Ser descontrolado. Então eu vou ter que atrelar a esse grande instrumento, e eu acho fundamental. E veja que não é um instrumento desconhecido, nunca foi um instrumento desconhecido do direito, né? Sempre foi tomado como muito mais eficiente do que o próprio direito, e hoje é reconhecido, inclusive, quando a gente fala de documentos internacionais que tratam sobre inteligência artificial e a necessidade de regulação. Né? Um dos grandes focos ali é justamente a educação social. Né? Conhecimento e educação social. Então, acho que esse é passo 1. Né? Passo 2, como é na teoria geral do direito, quando eu falo de sistema de controle social, quando isso não basta, eu preciso ter uma interferência do direito, que não é o direito penal. Por isso o curso jamais seria com o professor Lewandowski, de matéria penal. Mas o que eu tenho antes do direito penal, outros instrumentos jurídicos, né, dentro da esfera administrativa, dentro da esfera civil, que podem regular muito bem. E regular para o nosso bem, não regular no sentido moratório. Né? Regular para a gente conseguir usar da melhor forma possível, e eu espero poder usar muito, e da melhor forma possível, porque facilita a vida mesmo.
Eu estou aqui falando da inteligência artificial e a primeira, enquanto a doutora Raquel falava, nós, a doutora Cristiana e eu nos olhamos e falamos assim, quem de nós duas aqui não tem vergonha de perguntar o que é Cortana? Porque a gente ficou se olhando e falou, a gente não sabe o que ela está falando, a gente tem que estar fazendo uma cara aqui de inteligente, mas a gente não tem a menor ideia. E a gente chegou à conclusão que a gente não ia perguntar, mas eu estou aqui falando. Uhum. Pois é. Parabéns para quem conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? E como a gente nunca ouviu falar em um monte de coisas, olha o nosso desconhecimento, olha a nossa falta de educação digital, né? Ou tecnológica. E isso gera muita insegurança. Mas isso não pode gerar uma demonização, porque esses instrumentos todos, né, podem me fazer economizar muito do meu tempo, melhorar a minha qualidade de trabalho. E todos nós já usamos, em medidas diferentes, instrumentos de inteligência artificial, às vezes sem saber que nós estamos usando. Então, tudo isso é muito bom. Então, eu estou fazendo um discurso, embora eu seja uma penalista, né, e alguém do direito fazendo um discurso de regulação, primeiro, que não quero fazer um discurso de demonização, de jeito nenhum, nem superficial. E segundo, que esse meu discurso nunca seria de apologia ao direito penal. Até pela minha experiência, né, científica, de saber que não funciona para outras áreas, aqui vai funcionar muito menos. E aí, já respondendo ao Dr. Sarkis, né, tem pouquíssima maturidade a discussão penal. Pouquíssima maturidade. Aí a chance de dar errado é enorme. Já é normal a chance do direito penal dar errado, né, já é muito frequente. Aqui fica mais frequente ainda, porque eu vou ter problemas até da própria aplicação desse tipo depois, de interpretação. Se eu não sei o que é fake, o que é news, eu vou aplicar o quê? Né? Então, tem que ter uma discussão anterior. Então, eu concordo muito. Eu acho que antes da gente pensar, né, nesses instrumentos penais, é pensar nos instrumentos de regulação num outro nível. E aí, com essa visão interdisciplinar, com essa visão mais complexa, com essa visão mais honesta, não com uma visão moralista, porque também não vai resolver a questão. Eu não sei se eu respondi ou se eu gerei mais dúvidas. Obrigada. Dr. Roque, para as palavras finais, podemos entregar o nosso mimo à nossa palestrante? Muito bem. Agradecer à doutora Ana Elisa Bechara, agradecer a todos, uma manhã muito proveitosa, realmente ficamos felizes nesta 22ª Semana Jurídica de tê-la aqui e com tanto brilho. Vamos lá. Aí está, doutor, para o senhor poder fazer a entrega de um mimo em agradecimento à participação da professora Ana Elisa Bechara. Mais uma vez, aplausos por esse dia tão especial. Agradecemos a presença de todos, portanto. Dr. Roque. Está encerrada o nosso encontro da manhã. E amanhã, com a alteração que tivemos na nossa programação, receberemos a palestra do professor Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos.